É verdade! O Exército Brasileiro deslocou quase 1.000 soldados para a Operação Real na fronteira. Saiba tudo agora! De ano, diversos vídeos têm circulado nas redes sociais mostrando deslocamentos de tropas do Exército Brasileiro e especulando que se trata de uma grande operação do Exército para proteger as fronteiras do Brasil em uma operação real. Ao menos um destes deslocamentos de tropas do Exército Brasileiro vistos neste fim de ano era realmente para uma operação real nas fronteiras. É verdade, confirmado pelo próprio Exército Brasileiro, ao menos no que diz respeito a deslocamentos de tropas realizados entre os estados do Maranhão, Pará e Amapá até a faixa de fronteira entre o Brasil com os países vizinhos Suriname e França, mais especificamente entre os estados brasileiros do Pará com o país vizinho Suriname e do estado do Amapá com o departamento ultramarino da Guiana Francesa, que é como se fosse um estado francês localizado fora da Europa, no caso, na América do Sul. Na Operação Real, denominada de Grão-Pará, o Comando Militar do Norte do Exército Brasileiro, com jurisdição nos estados do Amapá, Pará e Maranhão, deslocou uma grande quantidade de meios militares para esta região de fronteira. A operação foi capitaneada pelo 34º Batalhão de Infantaria de Selva, subordinado à 22ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Macapá, capital do Amapá. Esta é a chamada Brigada Foz do Amazonas. O 34º BIS empregou todos os seus meios nesta importante operação, que aconteceu entre os dias 14 a 25 de novembro na faixa de fronteira, e teve apoio também de algumas outras unidades do Comando Militar do Norte, baseadas nos estados do Pará e do Maranhão. Para a Operação Grão-Pará, foram destacados 2 helicópteros, sendo um HM-1 Pantera e um HM-4 Jaguar, do Destacamento de Aviação do Exército, baseado em Belém do Pará. 13 embarcações táticas do modelo Guardian, além de 59 viaturas leves e pesadas para o transporte de armamentos e tropas. Na Operação Grão-Pará, foram envolvidos cerca de 750 militares do Exército Brasileiro, um efetivo maior até o que o de um batalhão. Sobre esta expressiva concentração de meios empregados na Operação Grão-Pará, o general Gobert, comandante da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, disse o seguinte: pela concentração de tropas, nós tivemos, digamos assim, um resultado expressivo. Trouxemos o 24 BIS de São Luís do Maranhão, o apoio do CMN, o Centro de Coordenação de Operações, foi fundamental. O comandante do batalhão estava aqui com seu Estado-Maior, mais uma subunidade. Uma companhia inteira, também uma subunidade inteira do 2º BIS também esteve presente na área de operações, somando os esforços com o 34 BIS e todos os apoios aéreo, de comunicações, artilharia antiaérea, radar, turma radar foi para os estudos aí necessários aí para o emprego do radar em operações. Polícia do Exército, enfim, uma pletora de meios e de pessoal que permitiu que um resultado muito expressivo fosse atingido. O objetivo da operação foi o de combater crimes transfronteiriços e ambientais na faixa de fronteira com a França e o Suriname, especialmente aqueles relacionados ao garimpo ilegal, atividade que é a principal responsável pela destruição do meio ambiente amazônico, ao derrubar árvores e poluir os rios para conseguirem realizar a atividade ilegal, que é muitas vezes realizada por quadrilhas de garimpeiros armados ou tem a proteção de guerrilhas comunistas, como as Farc e o ELN, quando o garimpo ilegal está próximo da fronteira com a Colômbia, o que desta vez não é o caso. E por isso, a Operação Grão-Pará, além de grande contingente do Exército Brasileiro, também contou com o apoio de outros órgãos responsáveis por combater crimes ambientais e transfronteiriços, como o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Ministério Público, a Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares do Amapá e do Pará.
Como se tratava de uma grande operação militar em área de fronteira, a bem da diplomacia militar e como é de costume ser feito neste tipo de situação, para que não haja qualquer tipo de mal-entendido, as Forças Armadas do Suriname e da França foram notificadas da operação e, no caso dos militares franceses, eles até se prontificaram em ajudar, participando ativamente do planejamento junto com os oficiais do Exército Brasileiro e realizando os mesmos tipos de ações de combate ao garimpo ilegal no lado francês da fronteira. Uma ação conjunta que impediu que os garimpeiros conseguissem fugir para o lado francês da fronteira e vice-versa. Ouça agora um relato do capitão francês Vivion sobre a operação conjunta com o Exército Brasileiro. Notre action conjointe permet de contribuer à ralentir l'activité illégale, aussi bien je pense en France qu'au Brésil. Mais pour nous, quand on mène une action, les garimperos ne peuvent plus rien faire dans la zone, ils ne peuvent plus approvisionner les sites en logistique, donc il n'y a pas de carburant sur les sites, il n'y a pas de nourriture sur les sites, et les matériels détruits ne sont pas remplacés. Donc l'activité illégale est arrêtée le temps de la mission franco-brésilienne. O coronel George Alberto, do Exército Brasileiro, também falou sobre a cooperação franco-brasileira no combate ao garimpo ilegal. Quando nós atuamos com os militares franceses de forma simultânea, de forma coordenada, nós evitamos que o ilícito que ocorre do lado brasileiro simplesmente migre para o lado francês em busca de refúgio ou procurando fugir da fiscalização. A Operação Grão-Pará teve como saldo uma perspectiva de prejuízos às quadrilhas de garimpeiros de cerca de 18 milhões de reais, entre a apreensão de motosserras, rádios de comunicação, baterias, armamentos e munições. O Exército Brasileiro também explodiu diversas infraestruturas montadas pelos garimpeiros no meio da selva amazônica. É isso aí, combatentes! Comenta aqui embaixo, na sua opinião, o Exército Brasileiro deveria fazer mais operações com as Forças Armadas Francesas? Ou você é contra? Comenta aqui embaixo os motivos. Uai, seu app de vídeos curtos.